você acha que o maior cartel de drogas foi o de Medellín, o de Pablo Escobar, você está enganado. O maior cartel de drogas da história foi o Império Britânico. E a razão pela qual eles fizeram isso prova que economia não se resume apenas em números, mas sim na ação humana, nos desejos, nos medos, nas ganâncias, na praxeologia. Os números são consequência, os gráficos são consequência. No século XIX, a Inglaterra tinha um vício, um consumo exacerbado em chá. E o único lugar do mundo que conseguia suprir essa quantidade de chá que eles utilizavam era a China. E a China, nessa altura, o imperador, ele lançou um decreto que o comércio de chá e, por consequência, também de seda, feito entre o Império Britânico e a China, será feito e aceito apenas em pagamento de prata. Então, sempre que o Império Britânico comprasse chá da China, o pagamento tinha que ser feito em prata. Mas a Inglaterra tinha um problema gigantesco. Estavam comprando tanto, mas tanto chá, que as suas reservas de prata do Império estavam desaparecendo. Na economia clássica, o que seria feito seria parar de consumir chá. Mas a vontade humana, o desejo humano, a sua praxeologia, juntou então a vontade de burocratas e comerciantes, um pouco de imoralidade, e eles então decidiram criar uma necessidade na China de um produto que o Império Britânico tinha, o ópio. E eles olharam para o mapa e viram uma oportunidade real. Eles decidiram criar uma nova demanda. Eles não podiam obrigar a China a comprar qualquer coisa dos ingleses. Então eles decidiram viciar a população chinesa. Eles pegavam o ópio produzido na Índia, levavam para a China de forma ilegal, utilizando a Marinha Real, e começaram a distribuir e a disseminar essa droga em meio à população rural, classe baixa. Mas essa droga foi tão viciante, que ela chegou em patamares altos da sociedade chinesa. Criaram uma nova necessidade no povo chinês, e foi assim que eles conseguiram não só o chá, mas recuperar toda a prata que eles tinham dado para os chineses. Mas o governo chinês reagiu. É claro, é de se esperar, não é? Um comissário chamado Lin Shuzhu cercou os traficantes ingleses e confiscou na altura cerca de 20 mil caixas de ópio e jogou tudo no mar. Mas os ingleses não viram isso como um ato de proteção, um ato de cuidado que eles estavam tendo com a população chinesa. Eles viram como um ato de guerra, um ato de confisco de propriedade privada da marinha inglesa. Portanto, a Inglaterra enviou a Marinha Real e bombardeou completamente a costa da China. E obrigou não só a cedência do território que hoje conhecemos como Hong Kong, mas também a abertura do comércio, tanto de ópio, como de prata e como de chá e seda, que o Império Britânico tanto queria. Mas a guerra não foi o fim, foi o início do século que os chineses chamam de século da humilhação. Portanto, hoje, se você se deparar e questionar por que as leis de droga na China são tão restritas, lembre, a China vê a droga não como uma escolha, a China vê a droga como um ataque ao Império, ao ataque à soberania nacional. E por que eu te contei isso? Para provar que a economia não é apenas sobre números, mas é sobre a ação humana. Foram indivíduos com desejos, com ambições, e eles conseguiram. Então me diz aqui, o que você acha sobre isso?